Olá, pessoal. Vamos aguardar só um pouquinho até todo mundo entrar. Todo mundo não, só um pouquinho mais de pessoas, né? Só uns minutinhos. Nós já estamos com uma boa quantidade de pessoas no grupo. Uhum. Ale, acho que a gente pode estar começando, né? Já são 4h06, né? São 4h06? Bacana. Sim. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos nesse nosso 7º encontro das viagens sem sair de casa. A Escape há 18 anos vem desenhando viagens personalizadas com base no perfil de cada passageiro. E essa é a maneira que nós criamos para encontrar vocês durante esse período. A maioria aqui deve saber, mas a Escape é top 5 de esqui do Clube Med há mais de 10 anos. Nessa última temporada, nós levamos mais de 700 pessoas para esquiar nos Alpes Suíços. E o tema da palestra de hoje tem tudo a ver com esse destino. Vou apresentar, então, quem está aqui conosco hoje. Para os que não me conhecem, sou a Alessandra Passito, sou responsável pelo Departamento de Operações da Escape. Mais uma vez, aqui temos a presença da Clô e convidados do site 60+, que tem por objetivo ressignificar a idade, conectar pessoas, inspirar e incentivar novas experiências para manter o corpo e mente ativos. Clô, quer falar um pouquinho do seu site? Quero dar as boas-vindas, primeiro, às pessoas que estão aqui presentes, né? Todo mundo adora viajar e, pela impossibilidade momentânea, né? A gente gosta de viajar na viagem também, né? Então, eu queria agradecer também a essa possibilidade, né? Que vocês estão proporcionando. Dizer que esse é o objetivo do site mesmo, né? É poder proporcionar algumas experiências diferentes, levar novos objetivos para as pessoas, né, que estão numa idade madura e que têm muita energia e muita coisa ainda para aproveitar, né, para curtir. Essa é a nossa intenção aqui hoje, né? Bem-vindos todos. Obrigada, viu, gente? Bacana, bacana. Também aqui, o meu marido Eduardo Coglin também está participando aqui, é diretor da Coglin Lufthansa City Center, especializado em viagens de incentivo e toda a equipe dele. E ali a minha irmã e a sócia, Andrea Belliboni, ela cuida da nossa área comercial, com toda a nossa equipe de especialistas também assistindo aqui às palestras. Andrea? Okay. Obrigada, pessoal, pela presença de todos. Já é a 7ª semana, né, das nossas viagens virtuais. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho da região do Lago de Genebra. O nosso convidado especial é o Andreas Frisoni, que representa toda essa região. E como a Lê mesmo falou, tem muito a ver com o que a gente também costuma vender na alta temporada, né, janeiro. Esse ano não, agora para janeiro nós temos já 250 pessoas esquiando e a porta de entrada da maioria deles, o hub, é Geneve. Então, é super importante a gente conhecer um pouco, né, do que essa região do Lago de Genebra, o entorno, tem para oferecer. Então, nós estamos muito felizes aqui com a presença do Andreas. A equipe da Escape também está participando, vários dos nossos passageiros também estão nos prestigiando. O grupo da Clô, né, 60+, a equipe do Edu, né, no Rio. Então, agora é com você, Andreas. Obrigada pela presença. Vamos lá. Então, boa tarde a todos e sejam bem-vindos a este webinar sobre a região do Lago de Genebra, né? Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer a vocês pela sua presença, né, a esse evento online e gostaria também de agradecer a Alessandra e a equipe dela, da Escape Travel, por essa excelente iniciativa. Alessandra, muito obrigado. Então, eu vou me apresentar. Eu me chamo Andreas, eu represento a região do Lago de Genebra aqui no Brasil
há praticamente 8 anos e eu moro aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, eu gostaria de pedir desculpas antecipadas, né, pelos meus erros em português, porque eu sei que durante essa palestra isso vai acontecer, mas bom, e também pedir desculpa pelo sotaque, né, meio da Suíça, parte francesa e meio sotaque de Minas, mas enfim. Ok. Esse webinar, ele dura mais ou menos 60 minutos e são 3 partes. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre geografia, aonde fica a Suíça, né? E sobre mobilidade, né? Quais são os meios de transporte que a gente tem à disposição lá na Suíça. Depois, eu vou detalhar o assunto principal sobre a minha região, né? Quais são os passeios, quais são as cidades, né? E trazer, de vez em quando, umas informações históricas, né? E, ao final, são 2 coisas. Eu vou atualizar vocês sobre a situação da Suíça, o que está aberto, o que está fechado, será que a gente já consegue viajar para lá? E eu vou também guardar uns minutos para todas as perguntas e as minhas respostas, né? Para o final. Antes de começar, eu gostaria de mencionar uma outra coisa. Eu, como representante da região do Lago de Genebra, eu faço a promoção dessa região. Eu não vendo produtos, nem posso negociar preços especiais, né? Eu não sou um vendedor, eu simplesmente faço a promoção. Então, para essa questão de preços e produtos, né? É melhor ver diretamente com a Alessandra ou a Andrea da Escape Travel. Então, se está tudo ok para vocês, vamos começar. A Suíça, vocês já sabem, né? Ela fica no coração da Europa. Aqui os nossos vizinhos, né? A Alemanha, a Áustria, Itália e a França. Em azul, as principais cidades do país, Zurique, Berna, Genebra. E lá, dentro do quadro vermelho, fica a minha região, que é a região do Lago de Genebra, com 2 cidades, a cidade de Lausanne e a cidade de Montreux-Rivière. Vocês podem perceber que a cidade de Genebra não faz parte da região do Lago de Genebra, mas, lógico, ela está pertinho, né? Na minha região, a língua falada é o francês, né? Mas 10% da população também fala o português, né? São 800 mil habitantes na região, 10% são 80 mil pessoas que falam o português. E o motivo é o seguinte, que houve bastante imigração nos anos 40, 50, do Portugal para a Suíça, né? E isso explica por que tem tantas pessoas que falam em português. Eu estou falando isso porque na hora de procurar uma informação, é prático, com muita facilidade, vocês vão encontrar alguém falando o português. Bom, vocês já sabem, mas não custa lembrar, né? As principais entradas na Suíça são Zurique, né? O aeroporto de Zurique. Tem também uma entrada em Genebra, com o aeroporto de Genebra. E nós, na região, nós temos a nossa própria entrada, que é uma entrada de trem, é o famoso TGV, que liga Paris a Lausanne em 3 horas e 40 minutos. Quero falar também rapidinho sobre as distâncias. A Suíça é um país pequeno, né? Então, aqui, por exemplo, para ir de Genebra até Lausanne de trem, são 34 minutos.
Quer dizer que uma vez no aeroporto de Genebra, tem trem de 20 em 20 minutos e o trajeto dura 34 minutos para chegar até Lausanne. Outro exemplo é de trem saindo de Zurique para Lausanne, são 2 horas e 8 minutos. Então, são distâncias curtas, né? E trajetos curtos. De avião, de Zurique para Genebra, são 50 minutos. Bom, mobilidade, né? Como se movimentar na Suíça? Eu acho que para quem gosta de dirigir, é bem legal de alugar um carro e conhecer a minha região de carro, porque, primeiramente, as estradas são super bem asfaltadas, né? A Suíça está usando um tipo de asfalto que absorva o barulho, né? E esse asfalto também absorva a água da chuva. Então, é super seguro, é como andar num tapete, né? Todos os lugares são super bem indicados, né? E com a ajuda do GPS é bem fácil e prático de se movimentar. Eu gostaria de dar a vocês umas dicas, né? A primeira é que a carteira de habilitação brasileira, ela é válida na Suíça durante 3 meses, né? Vocês já sabem que vocês não precisam de um visto, né? Para visitar a Suíça, né? Sem vistos, vocês têm o direito de ficar 3 meses e para a carteira de habilitação é a mesma coisa. Ela é válida durante 3 meses. Agora, uma coisa que é diferente na Suíça é a questão do pedágio, né? Aqui no Brasil não existe essa praça de pedágio aonde a gente paga a taxa e vai embora, né? Não, na Suíça nós não temos praças de pedágio. Funciona assim. No início do ano, a gente compra esse adesivo, né? A gente cola esse adesivo aqui no para-brisa do carro, né? E com esse adesivo, a gente pode acessar qualquer BR do país durante o ano todo. Eu estou falando isso porque, na hora de alugar um carro na Suíça, o carro já vem com o adesivo, quer dizer, o pedágio já está pago, né? Agora, para quem aluga um carro na França e quer ir da França para a Suíça com carro, na alfândega da Suíça, ele vai precisar parar e comprar esse adesivo que custa 40 francos suíços. Né? São mais ou menos, assim, R$200, né? Bom, para quem prefere usar... eu esqueci de falar uma coisa. Com esse tempo do Covid, né, talvez tem pessoas que estão um pouco com medo de viajar com os trens, os transportes públicos. Então, o carro, eu acho, é um meio assim, ideal para viajar e bem seguro. Mas quem não liga, pode usar os transportes públicos. Então, a boa notícia é que em Lausanne ou em Montreux, nós temos um cartão de transporte público e ele é de graça, ele é gratuito. A única condição é que o cliente precisa ficar hospedado em um hotel ou numa pousada. E, na prática, é assim, na hora de fazer o check-in lá dentro do hotel, a recepcionista vai emitir esse cartão, vai indicar o nome do cliente, data de entrada e data de sair. E basta pegar esse cartão e acessar qualquer ônibus da cidade. Agora, ele tem um limite, ele é só válido dentro do perímetro urbano ou de Lausanne, esse cartão aqui, ou lá em cima de Montreux. Quer dizer que para andar de Lausanne para Montreux, esse cartão não é válido.
tem outro produto que eu vou falar depois. Voilà. Esse produto se chama o Swiss Travel Pass. Com certeza vocês já ouviram falar desse pass. É uma coisa bem da Suíça. Ele existe há muitos anos. E, na verdade, é o único bilhete de transporte que permite de andar de trem, de ônibus ou de barco, né? Muitas vezes ele permite também de usar os teleféricos de montanhas, né? E a validade desse passe é de 3, 4, 8 ou 15 dias, ou consecutivos, ou dentro de um mês. Os benefícios é que ele oferece entrada de graça em praticamente todos os museus da Suíça, né? São mais de 500, e muitas vezes ele oferece também bons descontos nas rotas panorâmicas das montanhas, né? Então, para saber o preço e como comprar esse produto, é bom de contatar a Escape Travel. Bom, a região do Lago de Genebra, o que é? É uma região romântica, é uma região com cidades, montanhas e lagos. Aqui nós temos a cidade de Lausanne. Essa é uma imagem que eu gosto muito de Montreux, à beira do lago. Mas nós temos também cidades de montanha, como aqui Villars, é um resort de esqui que fica a uma pequena hora de distâncias de Montreux. E nós temos o famoso Lago de Genebra. Agora, eu falo e a gente fala do Lago de Genebra. Na verdade, ele se chama Lago Léman, né? A região, na verdade, se chama região lemânica, né? Lago Léman. Só que como é um pouco complicado de falar a palavra Léman, né? Esse som e de lembrar, né? A gente tem o costume de chamar ele de Lago de Genebra. Isso para a história. Bom, vamos começar com a principal cidade da região, que é Lausanne, né? É a nossa capital, e ela é a capital do estado do Canton de Vaud, aqui. Agora, na Suíça, como é um país pequeno, né, nós não temos estados como aqui no Brasil, né? O que vocês chamam de estado, nós chamamos de cantão. Então, o nosso cantão é, na realidade, um estado miniatura, né? E Lausanne é justamente a capital do estado de Vaud. São 150 mil habitantes, né? E na grande Lausanne, na grande aglomeração de Lausanne, são praticamente 500 mil pessoas que moram lá, né? E esse é o símbolo da cidade, né? A chama olímpica, porque Lausanne é a sede do Comitê Internacional dos Jogos Olímpicos, por exemplo, os Jogos do Rio, lá em 2016, se eu não me engano, esses jogos foram organizados pela metade aqui em Lausanne e a outra metade lá no Rio. Então, é por esse motivo que a gente chama ela de capital olímpica, né? Agora, o interessante dessa cidade é que ela se transformou e mudou radicalmente. Então, o que aconteceu? Nos anos 40 e 50, o governo tomou a decisão de investir bilhões em revitalização de bairros, de estradas, de pontes, de praças, né? Até foram construídos novos bairros, que isso não é muito comum na Suíça. Aqui no Brasil, cresce um novo bairro praticamente
todos os dias. Estou exagerando, mas é um pouco assim. Na Suíça não é o caso, né? Então, essa cidade mudou radicalmente. E aqui, nessa imagem, é um bairro que se chama Le Flon. Ele fica no coração da cidade e, nesse lugar, tinha uma antiga zona industrial. Então, é só para mostrar o efeito dessa revitalização. Esse bairro Le Flon é um bairro super bem animado, tem muitas lojas de artesão, restaurantes, pequenos cafés, bistrô. Ele virou um lugar onde todo mundo gosta de se encontrar. Um outro exemplo de revitalização é esse novo prédio, ele se chama Plateforme 10. Plateforme 10 em francês. O que é? Bom, lá em Lausanne nós temos 3 museus, né? Como eles são um pouco distantes um do outro, né? O governo tomou a decisão de reunir esses 3 museus em um prédio só. E esse aqui é o prédio. Então, por enquanto, o Museu da Belas Artes, né, já mudou, ele deixou o antigo lugar e já mudou aqui, nesse novo prédio. E o ano que vem, o Museu do Design e o Museu da Fotografia vão se mudar também para lá. Voilà, 2 exemplos de revitalização da cidade. Agora, essa é a nossa famosa catedral, né? Ela domina a cidade toda e lá em cima da torre, mora alguém. Ai, ai, ai. Assusta um pouco, né? Parece filme de terror, não é? Não, 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 não. Esse é o Renato. A gente vê ele de costa, mas é uma pessoa super gente boa. E o que esse Renato está fazendo lá em cima da torre da catedral? Bem, na verdade, ele é o vigia dessa catedral. E o trabalho dele existe há mais de 700 anos. Então, o que ele faz? Não. O que na época, o vigia fazia? Né? Quando era a noite estava chegando, né? O vigia tinha o costume de sair para as ruas e ele acendia as luzes, né? Que na época não tinha eletricidade, né? Então, essa era uma parte do trabalho dele, e a outra parte, como não tinha relógio, o vigia falava as horas do dia e da noite, né? Hoje em dia, nós temos, graças a Deus, eletricidade, então o Renato não precisa fazer mais isso, mas, como é uma tradição, ele ainda grita todo dia, ele grita as horas do dia. Então, ele faz isso entre 22 horas da noite e 2 horas da manhã. E, bom, eu vou falar o que ele fala, né? Lógico que ele fala em francês, mas eu vou falar em português, né? Vamos tentar. Então, ele fala, eu vigia, ele toca o 10, ele toca o 10. Voilà. É só para falar que são 10 da noite. Então, eu gosto dessa história porque ela faz parte do nosso patrimônio e eu fiz questão de compartilhar isso com vocês. Bom, a outra cidade da região se chama Montreux e, basicamente, ela é muito conhecida por 2 coisas. O seu microclima e o Festival de Jazz. Agora eu vou falar sobre esse famoso microclima. Na verdade, a gente não sabe muito bem por que existe um microclima em cima de Montreux, né? Mas esse microclima ele faz que as temperaturas são sempre de 4 ou 5 graus acima
das outras temperaturas do resto da Suíça, né? Por exemplo, vamos supor que são 20 graus lá em Lausanne, não, em Montreux vai ser 24 ou 25 graus, graças a esse microclima. Então, é isso que explica porque nós temos plantas tropicais aqui nessa imagem, né? Dá para encontrar muitas palmeiras lá em Montreux, coisas que é um pouco inusita, né? Na Suíça, país assim considerado como um país frio, mas nós temos as nossas palmeiras, né? E outra coisa, um outro benefício desse microclima é que ele ajuda a se recuperar de doenças tipo como a tuberculose. Então, eu vou falar sobre um pouquinho sobre história, né? No início do século 1900 né? Essa doença, a tuberculose, era uma doença muito comum e, infelizmente, ela matava, né? Só que quando os médicos ficaram sabendo desse microclima que tinha lá em Montreux e que esse microclima ajudava muito para recuperar desse tipo de doença, eles falaram muito sobre Montreux lá na Inglaterra. E o que aconteceu? O Thomas Cook, o famoso Thomas Cook das agências Thomas Cook, ele ouviu falar sobre esse benefício e gostou da ideia, né? E tomou a decisão de trazer pacientes da Inglaterra para Montreux para eles se recuperar da doença, né? Só que como essa recuperação ela demorava muitos meses, o paciente muitas vezes gostava de viajar com a família toda, né? Então, o que fazer com as crianças durante 1, 2, 3 meses? Escolas, né? Então, nós temos muitas escolas particulares justamente por causa disso, né? E outra coisa, o que fazer durante o dia? Nem comer. Bem, voilà. Nós temos também muitos restaurantes e a região ela tem a maior concentração de restaurantes premiados da Europa no Guia Michelin e no Guia Goemio, justamente por esse motivo. Então, o turismo não se desenvolveu lá em Montreux por nada, né? Foi por causa desse microclima. E eu gostaria de falar também que eu admiro muito esse Thomas Cook, né? Porque ele praticamente inventou as viagens de grupos, né? Trazendo esses pacientes da Inglaterra para Montreux. Ele inventou, eu posso falar, o turismo medical também, né? E outras coisas, os hotel voucher. Então, a gente deve, na nossa profissão, a gente deve muitas coisas para ele. Voilà. Era um pouquinho sobre esse microclima. Agora, rapidinho. Montreux também é super famosa por seu Jazz Festival. Ele sempre acontece em julho, né? Normalmente são as 2 primeiras semanas de julho, né? E tem show de graça ou show pagos, né? Diferentes estilos de música, mas sempre vem um artista daqui do Brasil para cantar lá. Então, quase já todos os grandes nomes daqui, né? Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Gilberto Gil, muitas vezes, bandas como a banda Olodum, enfim, todo ano vem um cantor, um grupo brasileiro e vai cantar lá no Brasil. E isso virou uma tradição. E essa tradição, ela começou em 1978. Ah, gente, faz 8 anos que eu moro aqui e ainda não sei falar os anos e os números do jeito que eu quero. Desculpa, gente. Então, 1978.
O que aconteceu nesse ano? O Festival de Jazz aconteceu em Montreux, normal, mas, ao mesmo tempo, né, em São Paulo. Então, foi assim que começou essa amizade assim, cultural, musical, entre o Brasil e Montreux, na Suíça. O ano passado, houve também o Montreux Jazz Festival no Rio, aconteceu em junho do ano passado, era para acontecer esse ano, mas tudo foi cancelado e a gente sabe por quê, né? Infelizmente. O Freddie Mercury, ele gostava muito, muito de Montreux. Ele se apaixonou por essa cidade e durante praticamente 20 anos ele gravou discos, né, nesse estúdio aqui que vocês estão vendo lá na tela, né? Então dá para visitar esse estúdio, né? Ele fica dentro do cassino, a entrada é de graça, né? E voilà, tem como descobrir muitas coisas sobre o Freddie Mercury e a banda Queen. E esse aqui é a casa que o Freddie Mercury comprou. Ela fica em Montreux, à beira do lago, né? Ela foi construída nos anos 70, né? E tem 5 quartos. Dá para alugar essa casa, né? Para, por exemplo, 10 pessoas, né? E, voilà, ficar num ambiente um pouco rock dos anos 70, eu acho um evento, assim, um momento muito especial que a gente pode viver numa casa dessa. Bom, outra pessoa, celebridade que morou na região é o famoso Charlie Chaplin. Ele morou em Vevey, que fica a 15 minutos de Montreux. Ele morou lá, nessa casa aqui, durante os 25 últimos anos da vida dele, né? E, desculpa, eu vou voltar, se eu consigo. Olha. E agora, a metade da casa, ela foi transformada em museu, e a outra metade ficou do jeito que ela estava quando o Charlie Chaplin morava lá. E é super emocionante porque dá para entrar nessa parte assim íntima da vida dele, né? Ver o quarto dele, entrar nas salas, ver os quadros na parede, assim ter essa, como que eu posso falar, intimidade, né, com ele. Eu acho isso muito, muito emocionante. E a outra parte, como eu falei, ela foi transformada em museu não, né? Tipo estúdio de cinema, tipo como lá em Hollywood. E são muitos decores, a gente pode entrar dentro dos decores, passar de um decor para o outro e viver assim uma experiência cinematográfica. Ele estava bem amigo com o Albert Einstein, né? Tem até muitas informações sobre o Einstein na casa do Charlie Chaplin, né? E essa amizade durou bastante tempo, só que um dia os dois se encontraram lá em Nova York, no restaurante, e o Charlie Chaplin, que gostava de fazer muitas piadas, perguntou para o Albert Einstein, mas por que você tem cabelo assim tão esquisito? Se você quer, eu tenho um cabeleireiro muito bom que eu posso te recomendar. E eu acho que o Albert Einstein não gostou, porque essa amizade acabou nesse famoso dia. Então, essa história, vocês podem entender ela nesse lugar. Outra foto do Charlie Chaplin, na frente da casa dele, é uma foto dos anos 70, 72, se eu não me engano.
a família dele ainda mora lá, nessa casa não, em outro lugar, mas na mesma região. Bom, a 20 minutos da casa do Chaplin fica o Modern Times, né? É um hotel novo, ele é um 4 estrelas, com 138 quartos, né? No estilo design, com muito decor dos filmes do Charlie Chaplin. Então, voilà, ele faz parte da rede Private Selection Hotels and Tours. Outro tipo de atividade que a gente pode fazer em cima, a 5 minutos de Lausanne, nas alturas de Lausanne, é visitar Aquartis. Então, o que é? Aquartis é o maior aquário de água doce da Europa. Lá vocês vão encontrar mais de 10.000 peixes e répteis de água doce, né? Dá para entrar dentro do aquário, como aqui. E lá em cima, não sei o que é, mas aqui parece que é, não sei, um tubarão. Não sei, na verdade. Mas, enfim, voilà, uma boa opção para, tipo, um passeio de meio-dia a fazer com a família, por exemplo, durante um dia chuvoso. E, voilà, aqui fica o prédio com os aquários, aqui, e lá na frente, o Aquartis Hotel. A gente gosta na Suíça, né? De montar uma nova atração, tipo como esses aquários ou o Museu do Charlie Chaplin, e construir pertinho o hotel. Esse aqui, ele fica na frente, ele se chama Aquartis Hotel, e tem também 140 quartos, é um 4 estrela que faz, não, desculpa, é um 3 estrela que faz parte da rede Boas Swiss Hotels. E lá embaixo do hotel tem uma estação de metrô que liga o hotel até o centro da cidade em 5 minutos. O famoso Museu Olímpico de Lausanne, né? Ele fica à beira do lago, né? E nesse museu, para quem tem interesse, né? A gente pode descobrir a história dos Jogos Olímpicos desde o início até os últimos Jogos que foram aqui no Rio, né? Em 2016. Era para falar sobre os Jogos de Tóquio, mas novamente, por causa do Covid, tudo foi cancelado. Então, é só o ano que vem que vocês poderão saber tudo sobre Tóquio visitando esse museu. Voilà. São 150 telas interativas, 3 andares, lojas de lembrança, enfim, bem legal. Outro tipo de passeio diferente dessa vez é o nosso famoso cartão postal da região, o Vinhedo do Lavaux. Ele é patrimônio mundial da Unesco, e para qual motivo? Bom, quando esse vinhedo começou, praticamente 1000 anos atrás, a forma dele era bem diferente. Ele tinha uma forma de colinas. Quer dizer que sempre tinha uvas que nunca pegavam o sol. Então, os viticultores, na época, tomaram a decisão de desenhar ele em forma de escada, um pouco como assim, e agora, praticamente, cada uva pega o sol. O sol está lá em cima, ele se reflete lá no lago, e do lago vai diretamente para a uva aqui. Então, é por esse motivo que ele é patrimônio mundial. Bom, dá para visitar o vinhedo? Sim. Como? De trem, aqui é o famoso Lavaux Express, né? Um pequenino trenzinho, ele circula lá no meio do Lavaux, mas também dá para andar a pé ou alugar uma bicicleta, né? E fazer o tour. O Lavaux fica a
15, 20 minutos do centro da cidade de Lausanne. Na verdade, ele fica entre Lausanne e Montreux. Voilà. No centro do vinhedo, tem um centro de degustação, né? Ele se chama Vinorama, e dá para degustar as nossas especialidades. Então, o vinho que é produzido lá é o vinho branco, né? É a nossa especialidade. A uva que é usada lá é o Chasselas, a principal, né? Uva é o Chasselas. Tem também o Pinot Gris, Pinot Blanc, o Chardonnay, o Gewürztraminer, mas é vinho branco. Então, para quem tem interesse, nós podemos também organizar um encontro com um viticultor local, né? E, lógico, ele não fala português, mas vai falar tudo em inglês, né? Ele vai explicar sobre a profissão dele, a especificidade do vinhedo dele, vocês vão poder fazer degustações também. É bem interessante para quem tem esse interesse na viticultura. Bom, outro tipo de passeio que eu quero comentar é o famoso Castelo de Chillon. Ele fica a 20 minutos de Montreux e é um dos principais monumentos. Não. Ele é o monumento histórico mais visitado da Suíça. E não é um papo comercial, é verdade. Então, ele fica assim, em cima de uma... Eu não sei se vocês conseguem ver meu curso, olha, em cima de uma pequenina colina aqui, né, dentro do Lago de Genebra. E, bom, lógico, dá para entrar, visitar o castelo, tem visitas guiadas em qualquer língua do mundo. E o que a gente descobre? Bom, salas de armas, salas de banquete e também salas de banho. Mas tomar banho na época não era uma coisa bem comum, era todo dia, não. Eles tomavam banho talvez uma vez, 2 vezes, 3 vezes por ano, no máximo, né? Era para um casamento, um evento especial, divórcio. Eu não sei se na época já tinha o costume de divorciar, mas enfim, era só para um evento especial. E porque, na verdade, não era que essas pessoas eram sujas, né? Mas a prioridade, na época, era bem diferente, né? Do que higiene, né? A prioridade era o quê? Comer, defender o território, né? Conquistar novos territórios, né? E outra coisa, para trazer a água do lago, e aqui é bem simples, porque o castelo ele fica praticamente dentro da água, né? Mas, normalmente, para trazer a água da fonte de água até o castelo, o trajeto muitas vezes era grande, né? E no meio do caminho, a metade da água ia embora, né? Então, era um trabalho muito grande, né? Mas eu gosto de falar essa história porque faz parte, né, da história. Voilà. Dá para alugar o castelo, organizar-se eventos medievais, como aqui na imagem, né? Bom, esse aqui é um passeio bem diferente. Nós temos aqui a geleira 3000. Geleira por quê? Porque tem gelo o ano todo. E 3000 por quê? Porque o pico da geleira fica a 3000 metros de altitude. Essa geleira fica a menos de 2 horas de Montreux. Então, o que eu gosto muito nesse passeio são os extremos, porque eu não falei que em Montreux tinha palmeiras, esse clima um pouco tropical, né? E menos de 2 horas depois, lá
lá em cima da montanha, a 3.000 metros de altitude, esse frio, esse gelo. Então, eu acho que para um brasileiro, esse contraste é super interessante e é para um passeio de um dia bem legal para fazer. Então, lá a gente pega o trem de Montreux até Villars, é uma pequenininha hora de trem, é um pouco menos. Depois, lá em Villars, a gente pega esse teleférico, ele sobe durante 20 minutos até chegar lá em cima da geleira. E lá em cima, as atividades. Bom, vocês podem fazer esse tobogã gigantesco lá. Lá eu tenho uma outra imagem, né? Vocês podem também fazer passeios de trem, né? Puxados de trenó, puxados por cães, esquiar, ou simplesmente visitar o restaurante, né? Esse prédio é um prédio que é do arquiteto Mário Botta. O Mário Botta é o nosso Oscar Niemeyer, né? O Mário Botta sempre gostou de construir obras assim inovadoras e bem modernas. Então, lá dentro tem um restaurante com terraços, vocês podem assim tomar o sol. O interessante é que lá está frio e muito quente ao mesmo tempo, né? Então é muito gostoso de ficar lá no terraço, observar o panorama e voilà. Outra curiosidade é essa famosa passarela. Ela se chama o Peak Walk. Ela fica a 3.000 metros de altitude, né? E voilà, ela liga esses dois picos de montanha, depois desce, atravessa e voilà. A passarela fica aberta o ano todo, menos quando tem ameaças de tempestade. E o passeio é de graça. Voilà, outra imagem dessa passarela. Eu acho que até o ano passado eu falei uma coisa errada, que eu sempre falava que era a passarela mais alta do mundo, mas não. Na verdade, a mais alta do mundo, ela tem 3.040 metros, né? Então ela tem 40 metros a mais do que a minha, né? Entre aspas. Mas bom, eu preciso restabelecer a verdade e as coisas são assim. Bom, a região do Lago de Genebra é uma região de visitar durante o verão, né? 75% dos brasileiros visitando a minha região fazem isso durante o verão, entre abril e outubro. Mas, para quem tem interesse em esquiar, nós temos um domínio de esqui bastante grande, né? Em cima de Villars, dessa cidade de esqui chamada Villars, né? E para quem gostaria de fazer uma experiência de neve assim, para um iniciante, nós temos esse First Ski Experience, né? É um pacote de meio-dia e nesse pacote vem um instrutor de esqui e todas as roupas, né, de cabeça até o pé e todo o equipamento, o esqui, os batons aqui, vem tudo junto, então não precisa se preocupar com esse material. E eu acho bem legal para quem gostaria simplesmente de esquiar um pouquinho, só para saber se ele gosta ou não. Voilà. First Ski Experience de Villars. A Suíça, né? País dos trens, né? Nós suíços, nós amamos, né? Usar o trem. Muitas vezes a gente usa o trem da nossa casa até para ir trabalhar, né?
Mas aqui são trens turísticos, e esse aqui, ele se chama o Golden Pass, né? Ele tem vidros panorâmicos, como dá para ver, né? Aqui, a gente pode também até sentar aqui bem na frente, bem no nariz lá do trem, e ter essa vista panorâmica fantástica. Então, ele sai de Montreux e vai para onde? Ele vai até Interlaken e Lucerna. Não, eu estou falando uma coisa errada. Não, justo. Ele sai de desculpa, gente. Ele sai de Montreux, vai a Textad, Interlaken e Lucerna. Então, é um passeio de um dia completo. Ele sai de Montreux bem cedinho da manhã e a gente volta bem na tarde em Montreux, no final da tarde. E esse é o que a gente vai ver durante esse trajeto. Assim, montanhas com neve, né? Grama, esse verde que eu gosto muito, aqui chalezinhos, lá um pouco de neve também, e as famosas vacas da Suíça. Ai, que beleza, né? Eu sempre me pergunto, mas o que essa vaca está pensando, né? E também me pergunto sempre o nome dela, né? Lá na Suíça a gente gosta de chamar elas de Maria, de Rosmaria. E eu não sei lá no Brasil e se elas têm nome, né? Como na Suíça. Mas enfim, um animal muito simpático. E lá na Suíça vocês vão ver muitas amiguinhas como essa aqui. O outro passeio de trem que eu gosto muito é o trem do chocolate. Ele também sai de Montreux e é um passeio de um dia. Ele sai de Montreux, vai até Gruyère, a famosa cidade onde a gente fabrica o queijo Gruyère, né? Dá para visitar a cidade. Depois, dá para entrar numa queijeira, fábrica de queijo, uma queijeira, e ver como a gente fabrica o queijo. Então, dá para acompanhar a fabricação do queijo. Depois, a gente pega o ônibus, ele sai de Gruyère, vai até Broc, são 40 minutos de trajeto, e lá em Broc fica a fábrica de chocolate da Caillé Nestlé. Voilà. Dá para entrar dentro da fábrica, de novo ver como todo o processo de fabricação do chocolate, e vocês podem também fazer seu próprio assim, bichinho de chocolate, coelhinho, sei lá, e levar esse presente para sua família. Então, é um dia assim, bem gastronômico, meio queijo, meio chocolate, bem interessante e super bucólico, porque a região lá de Gruyère é uma região bonita demais. Outro tipo de passeio, dessa vez no Lago de Genebra. Esse é um navio do estilo Belle Époque. Nós temos 9 navios desses, né? É um navio a vapor, as rodas ficam lá nas laterais, né? E ele anda na água assim. Então, eu não faria um cruzeiro, por exemplo, de Genebra até Montreux, porque vai durar o dia todo, é muito cansativo e vocês não têm muito tempo. Mas o que eu faria é um mini cruzeiro, por exemplo, Lausanne, saindo de Montreux até Lausanne, para visitar, por exemplo, o Museu dos Jogos Olímpicos, que fica pertinho, e voltar ou de barco ou de trem para Montreux. Dentro do navio, muitas vezes tem um restaurante, como aqui, onde a gente pode beber um café, bater papo e até jantar ou almoçar. Bom,
Eu gostaria de falar sobre hotelaria. Nós temos mais de 800 opções de alojamento na região. Aqui eu vou me limitar a os nossos highlights, né, para falar, os 5 estrelas, e também a uma rede de hotéis com quem a gente trabalha muito bem. Então, esse é o Montreux Palace, típico estilo Belle Époque, né? Esse aqui é o Hotel Royal, ele foi fechado durante mais de um ano para fazer uma reforma geral, reabriu 4 anos atrás, é um hotel muito bonito, Hotel Royal. Também nós temos aqui o Beau Rivage de Lausanne, que fica pertinho do museu. Mas esse aqui é uma outra opção, talvez mais em conta, né? São hotéis, é um grupo de 10 hotéis, 3 e 4 estrelas, o grupo Boas Hotéis. E como vocês podem ver, cada hotel tem o estilo dele, o estilo próprio, né? Esse que fica aqui é o famoso hotel perto do Aquatis, desses aquários que eu comentei um pouco antes. Voilà. Bom, eu falei da gastronomia, falei que a região, por causa desses pacientes da Inglaterra, é uma região com uma excelente reputação gastronômica. E, voilà, vamos falar um pouco de comida e gastronomia. Aqui tem um abacate, né? Bom, na Europa, para nós, o abacate é um legume, não? Não é uma fruta como aqui. E isso me lembra quando eu mudei da Suíça para cá, uma das primeiras coisas que eu bebi foi uma vitaminada de abacaxi. E, nós, gente, apaixonei por essa vitaminada, porque foi a primeira vez que eu bebi uma fruta dessa com açúcar, né? Que para mim era mais um legumes, né? Então, voilà. Eu falei do guia do guia Michelin, né? O guia começou no início do século, né? E na época não era um guia gastronômico, era um guia do viajante. Ele explicava para onde passar para ir de um lugar A para um lugar B. Hoje as coisas são bem diferentes. E a Suíça, ela entrou nesse guia em 1908, né? Então, eu acho que foi o terceiro país a ser mencionado nesse guia, né? Bom, nós temos 110 restaurantes listados no guia Michelin e no guia Goemio. O motivo, eu expliquei já no início, foi quando esses pacientes da Inglaterra ficavam muito tempo em Montreux e era para eles comerem, e como essas pessoas eram assim bastante ricos, né? Foi assim que começou essa alta gastronomia na região. Aqui o famoso filé de perche, filete de peixe. Esse peixe não existe aqui, é um peixe de água doce, né? Ele não existe aqui no Brasil, mas eu gosto de comparar ele com o tilápia, né? É um peixe que não tem muito gosto de peixe, pouca gordura, e a gente gosta de fritar ele assim e servir ele com batata frita. Opa, o que eu fiz? Desculpa. Essa bebida é o famoso vinho quente, né? Então, é uma mistura de vinho tinto com suco de laranja e canela, e é uma bebida que a gente gosta de beber, na verdade, nas montanhas, né? Porque ela esquenta bastante o corpo
Então, é uma tradição, depois de um dia de esqui, a gente volta para casa, vai num bar e bebe esse vinho quente, todo mundo junto. E para quem tem interesse, é só me enviar um e-mail que eu tenho a receita aqui. Voilà. Outro produto típico da região, o famoso queijo Gruyère, né? Aqui a gente dá para achar esse queijo, mas ele se chama queijo tipo Gruyère. Não é uma apelação controlada aqui, né? Voilà. E o nosso famoso vinho branco que eu comentei um pouco antes. Bom, rapidinho, eu gostaria de falar sobre compras. Ah, mas a Suíça é caro. Desculpa. É tudo muito caro. É verdade e não é verdade. Então, vou explicar as coisas. Primeiramente, o que dá para comprar? Bom, o famoso canivete da Suíça. Eu acho que praticamente cada suíço ele nasce com canivete no bolso, né? É um símbolo, uma tradição aqui, mas dá para comprar também chocolates, relógios, como aqui a Swatch, computadores, celulares e perfume. E por que eu estou falando isso? Porque um perfume aqui no Brasil, ele custa muito caro. Por qual motivo? Porque tem essa famosa taxa de importação. É um produto importado e, por esse motivo, o custo desse produto dobra. Na Suíça, nós não temos essa taxa. Então, um perfume que custaria, sei lá, R$600 aqui, vai custar R$300 lá na Suíça. Então, e é a mesma coisa para um celular da Apple ou da Samsung, enfim, qualquer marca, e mesma coisa para computadores ou qualquer produto eletrônicos. Então, são esses dois grupos de produtos, né? Perfumes e produtos eletrônicos, são bem interessantes na Suíça. E também dá para economizar. E como que funciona? Todos os preços na Suíça, eles incluem uma taxa, um imposto que se chama VAT, uma taxa sobre o valor agregado, né? Esse imposto é de 8%. Todos os preços incluem esse imposto de 8%, né? Só que você, como os estrangeiros, você tem o direito ao reembolso desse imposto. Então, na prática, funciona assim. É para fazer uma compra de 300 francos suíços na mesma loja. 300 francos picados, não. É na mesma loja. E uma vez a compra feita, a vendedora vai emitir esse voucher, né? Global Refund Check, né? E lá no aeroporto, eu tirei essa foto no aeroporto de Genebra, depois da imigração, vocês vão encontrar esse guichê de tax refund, e lá vocês vão receber os seus 8% de volta, e muitas vezes isso acontece no cartão do crédito, né? Mas se vocês querem dinheiro assim, em dinheiro, também é possível. Bom, depois desse dinheiro todo gasto, né, a gente precisa relaxar um pouco e eu vou falar sobre bem-estar e clínicas particulares. Clínicas particulares, porque, de novo, porque por causa desses famosos pacientes da Inglaterra, né, nós temos uma boa dose de clínica particular em Montreux. São 750 quartos medicalizados e mais de 2.000 pessoas especializadas na saúde, bem-estar e na beleza, né? Essa aqui é a clínica mais famosa, a clínica La Prairie,
ela fica na entrada de Montreux, e é tipo uma clínica para pessoas que têm, assim, os ricos e famosos, né? Porque é bastante caro, ela é famosíssima, mas dizem que ela faz milagre, né? Eu não testei, mas, assim, vocês podem entrar com 50 quilos e sair com 30, né? Perder 20 quilos, né? Mesma coisa, entrar com 50 anos e sair com 20 anos, né? Então, ela faz esse tipo de milagres, mas dizem que funciona super bem. Voilà. Bom, na área do bem-estar também, aqui nós temos o Centro Termal de Yverdon-les-Bains, que fica meia hora de Montreux. Essa água lá é quentinha, quentinha, e dá para, voilà, ficar nessa piscina e até durante o inverno e ver assim as montanhas cheias de neve ao redor. É uma sensação assim bem incrível. Bom, eu praticamente terminei. Eu vou falar sobre duas coisas. Os eventos que nós temos, esse ano não, né? Mas são eventos que vão recomeçar o ano que vem. Eu já falei do Montreux Jazz Festival, aqui com Ivete Sangalo no meio. Esse, para quem gosta de esporte, é a Maratona de Lausanne. Ela acontece sempre em um final de semana durante o mês de outubro. E um outro evento que eu amo, 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 é o famoso Mercado de Natal de Montreux. Realmente é um mês mágico, são 200 chalezinhos assim, instalados à beira do lago, e cada chalé bem decorado nesse ambiente assim, típico de Natal, cada chalé com a sua especialidade, vendendo, eu não sei, produtos assim da época, né? E dá para circular lá voilà, beber um bom vinho quente. Eu lembro que um ano eu comi uma coisa que eu adorei, era um prato de macarrão com baconzinho e creme de leite. Não, mas era uma delícia. Então, são essas coisas que vocês podem fazer durante esse mercado. Ele acontece no final, a partir do final do mês de novembro até o final do mês de dezembro, cada ano. Voilà. Bom, eu terminei com essa apresentação e eu gostaria de atualizar vocês rapidinho sobre a situação lá na Suíça referente ao Covid. Bom, a Suíça ela está praticamente aberta, absolutamente está tudo funcionando, restaurantes abertos, hotéis abertos, trem funcionando, ônibus funcionando, né? Mas ainda são umas regras assim de higiene e de distância social que a gente tem que seguir, né? Então, o que aconteceu? O governo ele estabeleceu um plano nacional de proteção contra esse vírus, né? O Covid, né? E esse plano, o que ele faz? Esse plano ele estabelece regras, protocolos, padrões gerais referentes à limpeza e ao distanciamento social. Então, são duas coisas: higiene, limpeza e distanciamento social. E o que acontece? O governo pediu para cada associação profissional do país de implementar esse plano, fazendo adaptações às necessidades de cada associação. Então, eu vou explicar. Funciona assim. A gente faz parte do turismo. Então, na área do turismo, tem associações de hotéis, tem associações de restaurante, tem associações dos trens e assim que vai, né? Então, cada profissão dentro do turismo tem as próprias necessidades. Quer dizer que cada associação ela vai adaptar
essas regras gerais às suas necessidades. E, na prática, funciona assim. Opa. Voilà. Vamos supor que eu sou um dono de um restaurante, né? O que eu vou fazer? Eu vou me cadastrar no site da minha associação, né? Uma vez cadastrado, eu vou receber as instruções da minha associação e vou começar a implementar esses protocolos que são exigidos, né? São protocolos de distanciamento social e de higiene, né? Não são coisas assim muito complicadas. Por exemplo, é usar produtos de limpeza com mais concentração de água sanitária, usar máscaras, luvas e respeitar assim uma distância que pode variar entre 1 metro e 2 metros. Voilà. Uma vez que eu fiz isso tudo, a minha associação vai me autorizar a usar esse adesivo que a gente vê lá nessa parte da imagem, né? E o objetivo é de tranquilizar os clientes, mas também de lutar, de continuar a luta contra o Covid. Então, esse é o adesivo, tipo um carimbo, né? Clean and Safe, da Associação da Gastronomia. Esse aqui é o mesmo adesivo para os hotéis. Esse aqui para os trens, e assim que vai. Tem para conferências, reuniões, trem de montanhas, enfim. E o único objetivo é de tranquilizar o cliente e continuar a luta. 2 dias atrás, eu fiquei super feliz porque eu vi que a Suíça ela foi eleita país mais seguro assim na luta contra a pandemia, né? É um grupo que se chama DEEP. Só um minutinho que eu tenho isso aqui. Voilà. É o grupo Deep Knowledge. Esse grupo fez uma pesquisa de 200 países e a Suíça ficou em cima do ranking, né, na posição número 1. Mas a boa notícia, além de o que tudo acontece aqui, o Brasil ele fica também super bem posicionado aqui, um pouquinho abaixo desse nível aqui. Vocês estão vendo que tem muitos outros países que têm uma situação bem pior do que a nossa. Voilà. Eu gostaria de agradecer vocês, eu espero que vocês aguentaram me escutar durante esse tempo todo e gostaria de abrir as perguntas. Merci beaucoup. Adoramos. André, eu só tenho uma pergunta aqui, que é sobre o trem de chocolate, se ele funciona o ano inteiro. Acho que você falou tão bem que o pessoal não acabou ficando sem dúvidas. Então, Não. só o trem de chocolate, se ele funciona o ano inteiro. Aqui, eu sabia que eu ia receber essa pergunta e eu já me preparei, tenho um choque de chocolate aqui. Não, mas eu sei. Não, o trem, ele não funciona o ano... Sim, ele funciona o ano todo. Em julho e agosto, é todos os dias, de segunda a domingo, né? Só que só durante o inverno, esse trem de chocolate, ele vira trem do queijo só. Sim. É só a primeira parte, o trajeto que o trem consegue fazer, e a segunda parte, que de ônibus, não dá para fazer durante o inverno, porque não dá para circular em cima da neve. Tá. Bacana. É interessante também fazer esse do queijo. Você sabe, Sim. Andreas, que para mim foi uma surpresa que você comentou no início da apresentação do TGV de Paris para Lausanne, só 3 horas e 40. Eu não tinha conhecimento, né, dessa opção de fazer o TGV. Achei bem interessante. Andrea, essa linha ela existe há bastante tempo
Talvez nós não fizemos tantas promoções, não sei porquê, mas ela existe há muitos anos. E o trem, esse TGV, ele circula até 340 quilômetros por hora. O trajeto todo não, são os trechos retos. Né? E o que eu gosto é, por exemplo, você pode pegar o TGV que sai de Lausanne às 7 da manhã, chega lá em Paris às 10h30, 11, né? Dá para visitar um pouquinho os Champs-Élysées, jantar, né? Fazer umas compras e voltar para Lausanne com o TGV que sai às 7 da noite de Paris e chega assim das 10h30, 11 em Lausanne. Ótimo. E também dá para a gente começar a viagem por Paris, pega o TGV, vai para Lausanne, conhece toda essa parte da região do Lago de Genebra e depois vai esquiar. Também é perfeito, porque aí de Genebra já 2h30 está em qualquer estação ali na França. Exatamente. Você sabe que eu tive a oportunidade de, em Lausanne, ficar hospedada no Beau Rivage. Amei. Maravilhoso. Fui conhecer a La Prairie também, mas não tive oportunidade de aproveitar rejuvenescer esses 20 anos. Então, você é rica e famosa, né? Só almocei e conheci a clínica, também maravilhosa. Muito bom. André, umas perguntas aqui. Primeiro, quanto tempo seria ideal para conhecer a região no inverno? A outra pergunta, nossa, está entrando bastante. Quantos dias são necessários para conhecer todos esses lugares com os passeios de trem e museus? Daí essa outra pergunta não fala especificamente do inverno. Bom, mais ou menos. No inverno, assim, 3, 4 dias seria bom. Mas, honestamente, nós não somos um destino assim de inverno, né? Tem o domínio para fazer esqui, é bastante grande, ele até é ligado com outros domínios mais no fundo do país, né? O Cantão de Valais, tem Villars, essas coisas, mas é mais uma região, eu diria, é mais uma região de verão. 70% dos nossos clientes do Brasil ficam durante o verão. E durante o verão, eu falaria umas 3, 4 noites, 4, 5 dias para conhecer a região. O que eu gosto na região é que vocês podem ficar hospedados nos centros urbanos, Lausanne ou Montreux, e fazer esses bate-volta que eu comentei, são bate-volta de um dia, né? Ou de meio-dia. E a região é riquíssima desses tipos de bate-volta. Sim, mas dá para fazer tudo no inverno, acho que com exceção desse trem, né? E também eu costumo indicar bastante a outra parte ali, Lucerna, para subir no Monte Titlis, aquela parte é muito bacana. Então dá para fazer de repente uma semaninha de Suíça tranquila, né? Tranquilo. E essa parte da Suíça, vocês podem fazer com o Golden Pass, né? Vocês o cliente poderia fazer isso, né? De manhã ele pega o Golden Pass, vai até Lucerna. Fica uma noite lá em Lucerna, vai visitar o Chiltron, o Lago de Lucerna, blá, 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 e volta com qualquer trem ou com o Golden Pass, volta para Montreux. O nosso país, ele permite isso. E a Suíça tem a vantagem de não ter nem que levar as malas, né? O trem... André usou esse esquema, né, André? É verdade, Alessandra. Existe esse sistema de enviar as malas assim, junto com a Suíça e com os trem, a Companhia Nacional de Trem lá da Suíça, de enviar as malas diretamente para o hotel. Esse serviço, honestamente, eu não pesquisei se ele já está aberto, mas quem pode falar muito bem sobre isso é ou a Fernanda, do escritório suíço, ou a Fernanda, ela está bem assim, informada sobre isso.
Não, é um serviço que eu tive a oportunidade de usar há 2 anos atrás. Eu fiz o check-out no hotel de São Moritz e o próprio hotel encaminhou as minhas malas para a estação e eu fui pegar só em Guarulhos. Sim, em maravilhoso. Guarulhos, é verdade. Você deixa a mala embaixo na recepção de manhã, com uma etiqueta super bem detalhada, né? E o pessoal lá da recepção leva para a estação de trem e Sim, voilà, não, é uma só facilidade. Guarulhos. Muito fácil. É muito fácil, especialmente para o brasileiro, porque ele gosta de viajar com Muita mala. tantas Sim. malas e tanto peso, que é prático. Sim. Tem uma pergunta aqui, se tem trem saindo do aeroporto de Geneve direto para Lausanne? Tem. Sim, a estação de trem, ela fica embaixo do aeroporto de Genebra, embaixo, né? É o mesmo prédio, né? Então, uma vez a imigração passada, uma vez com as suas malas, é sentido reto, né? Até a estação de trem, e lá tem conexões a cada 20 minutos. E se você perde um trem, tem problema não. Espera, bebe um café e pega o seguinte, só 20 minutos. Né? De 20 em 20 minutos e o trajeto dura 30 minutos. Sim, tem. Bacana. Muito bem. O pessoal elogiando bastante aqui nas perguntinhas. Aqui acabaram as perguntas. Alessandra, desculpa, meu português, eu gosto dele de manhã. Eu estou com a cabeça fresca não é que eu não estou animado, estou super animado. Só que a minha cabeça ela está mais lenta à tarde, né? Então, desculpa pessoal pelos erros se eu falei uma coisa errada. Nossa, foi Não, ótimo. foi perfeito. Foi perfeito. Obrigada, Obrigado. Andréas, pelo carinho em ter compartilhado toda a sua experiência conosco essa tarde. Adoramos. Merci beaucoup. Bom, quero fazer um convite para o pessoal que está aqui conosco. Na próxima quinta-feira, dia 18, nós vamos estar fazendo a nossa viagem pelo Marrocos, de novo com o Alexandre. Tá? Então, super obrigada aí pela presença de todos. Chloe, não sei se você quer dar um alô, um tchau para a sua turma. Tá sem áudio? Tá sem áudio. Então, tá bom. Então, vamos nos despedindo. Alessandra, eu gostaria de agradecer a vocês pela essa bela oportunidade. Eu fico sempre à disposição, você tem meu contato, talvez você pode passar esse contato para os participantes. Eu estou à disposição para responder mais em detalhe. E voilà, como a gente fala em francês, merci beaucoup, j'ai adoré. Adorei, muito obrigado. Obrigada. Muito bem, gente. Até mais. Lembrando que quem não conseguiu ver a palestra inteira, pode ver pelo canal do YouTube, tá? Até lá, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.